Olá! Estamos começando mais um Café Cultural e hoje a gente vai falar sobre o universo trans, as dificuldades, as lutas, vamos falar sobre política, social e espiritual, que engloba esse universo, essa parte da sociedade que é tão invisível, que passa por tantos preconceitos no dia a dia. E hoje eu vou conversar aqui com a Diana Luiz. A Diana é coordenadora do ambulatório João Neri, que é super de vanguarda aqui em Niterói, que ampara, que cuida, faz todo um trabalho com a comunidade trans. Ela é especialista em políticas públicas, no enfrentamento à violência da mulher e especialista em dependência química. Vou conversar também com o Gabi Van. O Gabi é pesquisador, com ênfase no gênero masculino, do gênero e masculinidades, né, Gabi? E orientação sexual, cor e raça. É fundador da Liga Transmasculina Carioca, do ambulatório João Neri. É João Neri ou João Neri? João W. Neri, né? João W. Neri. Tá certo. E a Lux Negri, que é atriz, performer, é militante de direitos humanos, pesquisadora do gênero e sexualidade. A Lux é minha amiga, minha irmã, é minha assessora, e hoje a gente vai bater esse papo tão urgente que é fundamental falarmos sobre isso. O nosso país lidera o ranking de morte a transexuais. Nós estamos em primeiro lugar. Em segundo lugar vem o México, mas mesmo assim nós matamos 3 vezes mais. Isso é uma coisa seríssima. A cada 3 dias, uma pessoa morre por ser transexual. Segundo dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em conjunto com o IBTE, que é o Instituto Brasileiro de Transeducação, 82% dessas pessoas são negras ou pardas, 97% mulheres, 5,2% tinham entre 15 e 29 anos. 30 anos é a idade média das pessoas que atingem as pessoas transexuais no Brasil. É uma condição seríssima. Nós precisamos pensar em políticas públicas de amparo, porque é uma invisibilidade, uma falta de caridade, uma falta de empatia que é desumana. É desumana. Então, já começo de forma polêmica, eu chamei todo mundo para uma conversa amorosa, mas é necessário que comecemos falando assim, porque essa é uma realidade, né, gente? Então, eu quero agradecer a presença de vocês e queria que vocês se apresentassem um pouco, cada um falasse brevemente da sua trajetória, do seu estudo, da sua batalha. Quem começa? A Diana. Eu prefiro saudosamente que a Lux, uma mulher preta, travesti, faça esse início de fala. Vai, minha filha, eu tentei te livrar. Pois é, eu também sou uma pessoa que sempre dá fala, mas agradeço essa, abertura. Bom, prazer, meu nome é Lux Negri, eu sou uma mulher preta, travesti, atriz, e, bom, eu faço esse trajeto de discussão de gênero e sexualidade já tem uns 4 anos, que isso começou basicamente junto com a iniciação da minha pesquisa artística quando eu estava na faculdade, e aí desde então eu venho desenvolvendo, assim, eu trabalho muito numa questão interpessoal, às vezes eu acho questão válida, né, uma militância que seja mais abrangente, inclusive é um processo, né, que também vou galgando, mas a minha relação ela se dá principalmente pela interpessoalidade, nas questões pessoais,
de se trabalhar gênero e sexualidade numa questão interpessoal dos espaços que eu vou ocupando, porque, de uma certa maneira, dentro desses recortes eu ainda tenho um certo privilégio de classe, e eu acabo tendo acesso a alguns espaços que muitas irmãs minhas não têm, e aí eu acho muito necessário sempre levar junto com o meu corpo, dentro desses espaços, um diálogo de afeto e de afetação para a sensibilidade das pessoas naquele espaço, que geralmente não ocasionalmente são pessoas brancas, cisgêneras e homens, né, para se ter um outro olhar e uma outra perspectiva das ocupações desses espaços e de, né, se enxergarem enquanto corpos hegemônicos dentro desses espaços, para que se possa refletir sobre essas construções sociais. Maravilha. Agora vai quem? Qual dos dois? Então vamos, Gabi. Daí depois vai a Diana. Pode ser? Tudo bem, então. Então, gente, meu nome é Gabriel Van, mais conhecido como Gabi Van. Eu sou membro fundador de um coletivo de homens trans que nós estamos no Rio, que é Estado do Rio, né? Que é a Liga Transmasculina Carioca João W. Nery. Sou um dos fundadores, né, idealizador do Transen e Tecop, Transen, em que eu também tenho o prazer de ter a Diana como na coordenação, né? É um projeto em que a gente visa na verdade, a gente visa a saúde mental de homens trans e transmasculinos. A gente entendendo que a política de homens trans, né, é uma política nova, que temos muitas demandas, tem muita coisa nova. A gente, desculpa, que assim, acabei de viajar e aqui o clima é totalmente diferente, eu já começo a... E aqui tá frio a beça. Enfim. Então, assim, voltando, né, a gente entende que a política de homens trans é uma política nova e nós temos muitas demandas e a gente resolveu se reunir, né, para fazer esse coletivo, esse atendimento, para tanto coletivo como a Liga, né, que eu estou falando, com o atendimento que é o Transen, entendendo o quanto nós estamos sozinhos, deficientes, vamos botar assim, carentes, precisando de uma certa atenção. Quando eu falo também da minha pesquisa, entendo que eu, enquanto o homem trans preto, tenho minha subjetividade, eu tenho algumas barreiras, e como mostrar isso na sociedade, como falar isso. Então, minha pesquisa também fala sobre isso, e a entrada de um homem trans preto para o mercado de trabalho. Então, assim, eu também falo sobre empregabilidade, e eu falo sobre essa especificidade devido à carga que o homem preto traz, e quando ele é um homem trans, ele sai, né, da visão da sociedade como objeto e vem a ser uma ameaça. Então, como tratar isso, como cuidar disso, como socializar com esse estigma. Então, é mais ou menos isso. Ótimo. Pode? Maravilha. Diana Luiz, pode? Pode. Olá, boa tarde, eu sou Diana Luiz. Eu gostaria de, antes de tudo, agradecer a oportunidade de fala. Acho que isso é muito importante, né? Poder socializar, poder dividir a experiência empírica e social com a massa, né? Eu sou profissional da área de saúde mental, desde acadêmica bolsista, né? Quanto participante do PET Saúde, hoje sigo na saúde mental. Eu respondo pela coordenação da saúde LGBTI até o momento, né, do município aqui de Niterói, e faço coordenação há quase 2 anos do serviço ambulatorial, né, que atende a população travesti e transexual,
que é o ambulatório titulado, né, conhecido como João W. Nery. E é isso, venho realizando esse trabalho com muito respeito, com muita dedicação. Costumo falar que eu não só atuo ou atendo ou acolho, mas eu enfrento, né? O profissional que está de frente, na ponta, executando as políticas públicas e sociais, se ele faz um trabalho ético e com comprometimento com a produção da saúde, ele enfrenta esse véu que existe, né? Que é o estigma, o preconceito. Claro que é um desdobramento, mas a gente consegue fazer, né? É possível. E é um prazer atender a população travesti, transexual, é um prazer poder falar dessa localização aqui da política de saúde, e é um prazer estar aqui com vocês, eu fico muito agradecida. Agradecer a Lux, que a Lux trouxe, me deu a oportunidade de vivenciar, de ver eu diria um desabrochar, de ver a mulher saindo de dentro dela. Eu sou diretora de teatro, sou atriz, e eu vivo em grupo, e o nosso grupo é uma pesquisa sempre. E a Lux, eu acho que... Quantos anos, Lux? Já 5 anos? 4 anos? 4 anos. Mais? 4 anos. A Lux chegou no nosso grupo e assim como cada um que chega vira um objeto de pesquisa, tanto meu quanto deles próprios, porque nós trabalhamos com autoconhecimento, com a espiritualidade e com o amor, em primeiro lugar. E a Lux trouxe todo um entendimento, na verdade, uma vivência, porque já era um objeto de pesquisa. Eu já vivia a pesquisa mais, né, da homossexualidade, a visão espiritualista, né, todos os preconceitos que nós temos, toda a relação que o ser humano tem a partir do sexo, né, porque nós temos uma necessidade muito grande de criar rótulos e de colocar esses rótulos nas pessoas. Então, a arte tem um lugar muito interessante que consegue tirar o rótulo de cor, de classe social, de sexo. A arte tem um poder de concentrar todo mundo. E se a gente tem uma liderança com amorosidade, a gente consegue coexistir, viver e aprender, porque é uma arte de coletivo. E a Lux me trouxe a oportunidade de vivenciar isso, de ver uma mulher, de conhecer a essência feminina, eu diria. Porque um dia nós estávamos conversando e eu falei, ser mulher, né, é uma consciência. Então, eu digo e afirmo, convivendo com mulheres brancas, negras, trans, que a mulher é uma consciência, é uma consciência que vem do universo feminino, e essa consciência que eu vi desabrochar, que eu vi assim como uma borboleta sair de dentro de um casulo. Então, eu fico muito feliz de conversar sobre isso, e é um lugar que me traz muita preocupação, porque eu vejo a transformação dela, vejo como ela precisa se transformar quando sai na rua, porque quando ela está com a gente, ou em casa, porque ela mesma falou, a Lux tem condições sociais, ela tem amigos, ela tem uma família amorosa, ela tem todo um abraço, mas na rua, no dia a dia, eu vejo esse corpo que estava relaxado, já se tomar de um outro corpo, que existe um enfrentamento. Nós mulheres já passamos por isso, mas a mulher trans, ela passa muito mais por isso. Então, eu vejo o corpo dela se transformar como se fosse enfrentar uma batalha para caminhar na rua, quando a gente vai caminhar na orla, quando a gente vai passear em algum lugar. A forma como ela se coloca já se transforma, que é para poder se proteger. E eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre isso, porque a gente, de uns tempos para cá, quando passamos a fazer uma série de trabalhos sociais e espirituais, nós abraçamos essa causa, porque quanto mais pessoas que entendem, compreendem e amam as pessoas, indiferente de qualquer cor, raça, credo, que é necessário que levantemos todas as bandeiras ainda, elas precisam sim se unir, falar,
porque nós estamos vivendo um momento de muita opressão, de muita violência e de muito medo. E eu queria perguntar, já que eu falei da Lux, eu vou começar falando você, Lux. Eu falei uma coisa que você tem uma família que é maravilhosa, amorosa, que te acolhe, você tem um grupo de trabalho que te ampara, que te aceita, que te incentiva. Dentro do universo trans, você está à frente, você é voz, você sabe que você tem essa missão. Qual foi a maior dificuldade? Qual está nessa transição? Foi de você com você mesma ou de você com o outro? Eu acho que esse tipo de relação, ele sempre acaba caminhando junto, porque ao mesmo tempo em que, por exemplo, uma pessoa ela vai tomando consciência da própria identidade, podendo manifestar e poder se relacionar consigo mesmo, esse tipo de relacionamento ele também vai estar relacionado com o outro. Então, ao mesmo tempo em que, por exemplo, falando desse lugar pessoal, mas que a gente também pode colocar dentro de uma superestrutura social, que ao passo em que, por exemplo, eu posso ir me entendendo, o outro também tem que ir acompanhando, de certa forma, esse entendimento da outra pessoa. Então, esse entendimento ele acaba muitas vezes mudando. Então, às vezes a outra pessoa não acompanha, então é sempre uma coisa de ir se acompanhando. Eu acho que são os dois ao mesmo tempo, porque é um diálogo eterno em que ainda é necessário, por exemplo, quando se é de uma maneira estática, quando uma pessoa já se entendeu completamente, mas ainda tem que trabalhar o entendimento do outro, dentro dessa construção, para que se elabore, para que se descubra, para que se entenda, para que se conheça o outro em todas as suas especificidades, em todas as suas particularidades, subjetividades, e imagina enquanto o outro ainda está construindo a própria subjetividade para que possa se relacionar com o outro. Então é um diálogo que sempre vai existindo nesse meio, que é difícil, porque a gente vive numa sociedade que fala que nós não devemos ser como nós somos, que é uma sociedade que trabalha uma subjugação desses corpos e que, para a gente ter esse entendimento pleno da nossa existência, a gente ainda tem que passar por todo um entendimento, um contra-entendimento estrutural que é colocado sobre nós. Né, que os nossos corpos não são necessários, que os nossos corpos não devem existir, que os nossos corpos não são merecedores de afeto. Então a gente tem que trabalhar também toda essa lógica contrária da gente conseguir se entender, se amar e se estruturar, para que a gente também possa traçar esse diálogo com outras pessoas. Gabriel, universo masculino, ele é cheio de um peso do patriarcado, do machismo. Ele, na sua essência, eu diria que ele está mais tóxico do que liberto. Como é que é para um homem trans conviver, se encaixar nesse lugar? Sim. Primeiro vem aquela parte, né, que na transição, um medo de ser o homem que a sociedade coloca, né? Então a gente vai relutando contra isso o tempo todo. Mas quando a gente começa a entender, né? A gente começa a entender o lugar, ou melhor, quando a gente já sabe o lugar que a gente veio, como eu falei, a gente veio de um lugar em que nós éramos objeto. Que a mulher é lida para o homem, para a sociedade, como objeto. A mulher preta, né, ela é objetificada. E quando nessa transição o medo, a sociedade ela te coloca de uma forma, num lugar em que assim, você tem que decidir o que você é, o que você quer, na verdade o tempo todo fica te impondo. E a gente depara com o homem, o ser homem, a gente entende que a gente pode ser diferente do que a sociedade apresenta. A gente pode... a gente não precisa ter a leitura do que a sociedade nos traz,
que é a masculinidade tóxica, que vem junto com o machismo e de todas essas agressões. Então, entende-se que, já que a gente veio de um outro lado, a percepção, a forma da gente lidar com isso acaba ficando muito mais fácil, muito mais tranquilo para a gente entender, não, isso daqui não é legal, e de um outro lado eu não iria gostar, então isso eu não posso fazer. E sendo que a gente também entende o quanto a sociedade ela fica forçando para a sociedade, mas sim para mim. Então, assim, eu tenho sentido que a gente tem quebrado bastante essa masculinidade tóxica que está se formando, que se forma junto com esse olhar, né? Eu na minha transição, eu sempre falei isso, e assim, eu tenho um exemplo de homem dentro de casa, são os meus pais, né, no caso, porque eu tenho 2 pais. Então, assim, eles eram, um é falecido, então, assim, eles eram um exemplo de homem que eu queria ser. Então, assim, toda vez que eu olhava para eles, eu via esse reflexo do que eu quero, do que eu queria para mim. E, sendo que eu sei que nem todo mundo tem essa referência, mas também entendo que a criação deles foi num tempo diferente do meu, então, assim, a gente se adequar a isso e entender onde a gente vai colocar nossos corpos e para a gente não ficar doente, né? É isso. Eu vi um curta documentário que a Lux me mandou, já faz um tempinho, de um menino também chamado Gabriel, e que era um documentário só de homens trans. E é de uma amorosidade, de uma delicadeza, que eu disse, meu Deus, esses homens estão chegando para salvar os outros, sabe? Porque o machismo, ele oprime não só nós, mulheres, quanto os homens também. Os homens já estão cansados daquilo, cansados de terem que ser o provedor, de terem que estar o tempo todo à frente. Então, cada vez mais as pessoas estão ficando deprimidas, homens deprimidos, porque não estão se encaixando nesse padrão, né? Onde a sociedade colocou, o universo colocou, o homem branco colocou, sei lá quem colocou, mas está no nosso inconsciente coletivo que o homem não chora, que o homem tem que ser o provedor, que o homem tem que estar na frente, que o homem tem que dar conta da família, que o homem... E isso é muito opressor. E esses homens vão ficando cada vez mais sobrecarregados, o que gera uma violência, o que depois também tem que sair para algum lugar, e aí nós, mulheres, acabamos também ficando nesse lugar de válvula de escape de todo esse machismo e agressão. Diana, nós estamos vivendo, no nosso governo federal, um completo descaso com as minorias, completo descaso. Cada vez mais surgem grupos de muito preconceito, de violência, de agressão. Eu acredito que é uma limpeza, que isso estava todo mundo tudo embaixo do tapete, deram voz para esses malucos que saíram todos. Nós aqui no município de Niterói estamos vivendo realidades muito interessantes, que estão diferentes do resto. Tanto agora nas ações contra o combate ao coronavírus, quanto o que estava acontecendo antes mesmo, de amparo à cultura, de políticas públicas e sociais muito, muito de vanguarda. O ambulatório João Nery é um ambulatório de vanguarda, é o primeiro ambulatório do Estado, né? Eu queria que você falasse um pouco do ambulatório, e que eu acho que é um presente, que é uma coisa maravilhosa, a gente precisa divulgar. Então, eu queria, antes de tudo, falo sim com todo carinho, com toda satisfação do ambulatório, mas eu queria pegar essa linha de diálogo de vocês, que fala da violência, né? E, assim, a violência contra a mulher não é questão de polícia, é uma questão de saúde pública, então eu só vou continuar falando. Eu queria primeiro agradecer a Elaiô Vávio, que é uma mulher preta, é uma travesti, é uma bruxa e é também uma profissional da saúde mental aqui do município, né? É redutora de danos. Cheiro, Elaiô, te amo. E a Francine, que também é uma amiga da saúde mental. Então,
Estamos há 14 anos da Lei Maria da Penha, né, que é a Lei 11.340, né, de 2006. E daí a gente ainda continua no rol dos feminicídios e transfeminicídios, né? A gente teve esse mês muitos assassinatos de travestis e mulheres trans, né? E daí eu queria a permissão para poder, já que a gente está falando de políticas públicas, tem um parágrafo, tá, muito importante da autora Sueli Almeida, que ela fala da violência de gênero e políticas públicas, porque a violência contra a mulher é uma expressão da desigualdade de gênero, né? E aí é importante, se vocês me permitirem, ele é pequenininho, eu gostaria de ler. Pode? Claro, claro. Então, ela fala nesse parágrafo, né? Ela fala, essa violência que insiste em entrar no debate acadêmico, depois de ter deixado inúmeras, diversificadas e profundas marcas em mulheres, em escala global, ainda não foi nominada apropriadamente. Maldita ela é para todas e todos que a experimentaram. E para todas e todos que tentaram enfrentá-la e mediá-la. Maldita ela é para todas e todos que tentam estudá-la. É um texto muito bacana que a Sueli, a gente estudou muito quando fez a especialização. E daí eu falo dessa localização, mais uma vez, falando, né, isso, que eu fui vítima de violência há 10 dias atrás, né? E aí foi dentro do espaço institucional, onde me cuspiram, onde me agrediram fisicamente, onde eu fui ameaçada de morte. E eu falo que a violência contra a mulher, ela tem uma relação, assim, ela já é um ciclo quando ela é doméstica, né? E aí é aquele ciclo da explosão, aquele ciclo da lua de mel. E daí, nesse caso da violência contra a mulher, ela não tem essa relação, né? Não tem objeto, só tem alvo, né? Então, assim, é uma questão de saúde pública que precisa ser levada muito a sério, porque, assim, eu conversando com as amigas e os amigos, né, e o segmento da população travesti e transexual, eu falei, eu, enquanto mulher cis, né, que tem uma passagem normatizada, né, conduzida por um código, né, eu tive e ainda tenho que lutar para poder marcar meu lugar de vítima, e para dizer que eu não incitei o agressor, porque agressor, ele é agressor, né? Ele é agressor dentro e fora do espaço. Para dizer que eu não tenho nenhum tipo de relação com esse agressor, né? Só ver esse agressor, que é um paciente ambulatório, é umas 3 ou 4 vezes no máximo. E assim, é uma luta, isso vai adoecendo. A violência contra a mulher, ela produz muito sofrimento, né? Ela produz ideação suicida. A única violência que não produz outras violências é a violência psicológica, mas a violência física, ela produz violência psicológica, né? Então, assim, é um processo. Aí eu fiquei pensando, se eu, Diana Luiz, que tem toda essa passagem, né, com aspas, tranquila, imagina uma mulher, né, uma travesti, uma mulher trans preta, nesse espaço ou em outro espaço sendo violentada, violada. Como é que seria para chegar na DEAN? Como é que seria para ir no ML? Então, assim, é importante falar da violência, né? É algo muito grave, é algo muito sério e reflete com mais intensidade, mais fomento para o segmento populacional, né, de travesti e transexual, né? Então, o serviço ambulatorial, ele existe desde 2018, né, do dia 28 de novembro, fruto do movimento social, fruto de muito manejo, de muito diálogo. É um serviço que nós temos o serviço do IED, né, que atende a capital. Nós temos o serviço de social e psicologia no Pedro Ernesto, mas não é uma modalidade ambulatorial, lá é onde faz as cirurgias, né, é uma intervenção mais hospitalar. E nós temos esse ganho, né, esse ganho não, mas essa luta, né, esse produto de muita luta da população que luta, que busca. Nós temos grupos, instâncias que se mobilizaram para poder conseguir esse produto final, que é um ambulatório, e tem sido muito prazeroso. O ambulatório tem mais de 200 pessoas, nós temos uma linha de atenção que a gente vislumbra a promoção da saúde, a atenção integral.
Então, assim, claro, agora depois desse ocorrido, algumas mobilizações ocorreram, né, tiveram que fazer algumas mudanças, mas o ambulatório ele segue funcionando desde 2018. É um dos únicos serviços que não parou de funcionar na pandemia, né? Ficou com o serviço social e psicologia. O médico teve que se ausentar por questão de saúde, mas assim vem dando muito certo, vem funcionando muito bem. E, assim, a nossa centralidade é trabalhar com a autodeclaração, com as relações plurais e subjetiva do indivíduo que vai buscar efetivar o seu direito, né? E, assim, a gente tem uma construção de vínculo muito grande com a galera, com os atendidos e atendidas, né? E atendidos. E tem sido muito interessante. É um produto... O Niterói, ele tem um passo à frente, né? Em relação de combater o preconceito, em relação de fazer as mediações para efetiva dos serviços, e em relação ao movimento social, né? Niterói tem um movimento social muito organizado, porque é preciso se organizar enquanto relações progressistas, né? É preciso que o outro lado que vislumbra uma nova ordem societária se organize, porque quem não vislumbra uma nova ordem societária também está organizado para vulnerabilizar, para marginalizar mais ainda e para deixar mais subalternos corpos que são subalternos, né? Porque é uma seleção muito grande, a seleção dos corpos, né? A autorização dos corpos, quem pode transitar no horário diurno, quem pode transitar no horário noturno. Nós temos os grandes empresários fechando a porta de trabalho para as travestis pretas ou as mulheres trans de manhã, no horário diurno, mas nós temos os grandes empresários abrindo a porta dos seus carrões na pista para as travestis no horário noturno. Então, assim, nós temos essa relação absurdamente nefasta, né, que impossibilita a civilidade do corpo trans, mas do outro lado nós temos esse apelo, né, essa realidade não civilizatória de que esse corpo ele tem um limite de trânsito, né, ele tem um limite de espaço, ele tem um limite de efetiva. Então, assim, que a gente precisa, assim, eu não vejo essa doçura no mundo real, tá? Assim, eu respeito muito quem vê essa doçura no mundo real, porque a gente fala de um mundo ideal que é o que a gente vislumbra, o que a gente gostaria, que corpos não implorassem para ser atendidos e atendidas, né? Então, assim, porque assim, o Sistema Único de Saúde é um projeto magnífico que eu respeito muito, eu não vou satanizar esse serviço em hipótese alguma, porque ele é fruto de um movimento de luta de corpos à frente e de corpos que tombaram. Mas ele precisa, sim, alcançar a diversidade de gênero e sexual. Oi? Oi, parou? Estão me ouvindo? Beleza. Eu acho que a Diana parou, né? A Lux também? Não. Alguma coisa aconteceu. Mas vocês tá todo mundo aqui? A Diana deve ter tido um problema técnico, já vai voltar. Então, a Diana estava falando justamente dessa... de toda a dificuldade, né? E ela deu um exemplo dela, que ela acabou de ser agredida, machucada. Diana, peguei teu gancho, mas continua falando. Tá me ouvindo? Não? Vocês estão me ouvindo? Tá, então ainda é problema técnico. Então, a Diana estava falando da relação da objetificação da mulher preta, da mulher trans e da mulher em geral, né? Porque nós somos muito objetificadas, nós ainda somos um pedaço de carne andando para esse universo. E a voz que cada vez, né, a classe vai diminuindo, então a gente ainda tem uma coisa muito referente à classe, à cor, a credo, e assim, quanto mais tem preconceito, pior essa mulher sofre. E é muito difícil a gente sair desse contexto, né? A gente precisa aprender a lidar com esse contexto, tem que ter muita inteligência emocional. Ela estava falando que ela foi agredida por uma pessoa e ela tem ainda que provar, ela tem que chegar... Eu passei por uma agressão seríssima em fevereiro, e me lembrei disso agora. Eu passei por uma agressão e pensei, eu não ia reagir,
Eu reagi porque eu pensei, gente, eu estou num bar, num lugar classe média alta, eu, mulher branca, numa reunião que era uma reunião de artistas. Eu fui convidada, estou contando aqui, Diana, que você foi agredida, e como é difícil. Imagina uma mulher trans, uma mulher negra, então uma mulher de outra classe social, o que teria acontecido, né? A gente ainda é muito machucada. Eu fui agredida, muito agressiva, porque eu estou com a marca até hoje. Eu fui numa reunião, fiquei 1h30 ouvindo, quando eu fui falar, eu fui agredida só pelo fato de ser mulher. E fui agredida de forma agressiva e cruel. Foi muito louco o que aconteceu. Eu fui convidada para ser pré-candidata a vereadora aqui da cidade de Niterói. E eu fui... a primeira reunião que eu fui, como experiência, como pré-candidata, foi uma reunião de pessoas ligadas à música, uma reunião de cultura. E eu levanto a bandeira da cultura, eu sou atriz, e eu nunca pensei que eu fosse ser agredida, machucada, numa reunião que eu levantando uma bandeira da cultura, achando que a cultura precisa de mais espaço para trazer mais amor. E olha que coisa mais antagônica, que coisa mais absurda. Eu fui agredida, machucada e depois difamada, porque a mulher, quando ela reage, ela é louca, né? Então a gente tem sempre aquele lugar da louca, ou é santa, puta ou louca. Nós temos esses 3 arquétipos que a gente tem que se encaixar na nossa vida. E aí eu fui ver, não, eu quero lutar sim pela cultura, mas eu preciso falar da mulher, dessa mulher, eu preciso falar das minorias, são essas pessoas que eu preciso dar voz. Não era aqueles 16 homens brancos, classe média alta, da parte intelectual, da comunidade artística, não quero representar, não faço a mínima questão. Então, eu estava falando, Gabriel, como é difícil você se encaixar desse lugar do masculino. Você levantar esta bandeira deve ser muito difícil. Deve ser mais difícil ainda. Eu nunca me debrucei para pensar. Eu só penso assim, nós, mulheres, a grande maioria, consegue aceitar, eu acredito. A mulher trans, quando vai dentro de um banheiro público, ela pode ser xingada, mas dificilmente ela vai ser agredida fisicamente. Para um homem trans entrar num banheiro público, deve assim, ficar com o coração na mão. Porque eu só fico imaginando os estupros corretivos que existem dentro desse universo, as agressões verbais e físicas. É muito pesado. Só de pensar nisso, já assim, a primeira dificuldade do cotidiano é você ir no banheiro, que é uma coisa normal, para parar para pensar sobre isso. Não é, Gabriel? Imagina você entrar no banheiro com esses homens. Pelo amor de Deus. É engraçado você falar isso, que eu já fui agredido dentro do banheiro, né? Por eu não ser a linguagem ridícula da sociedade, o tal do passável. E quando eu mostrei minha identidade para um guarda civil, ele simplesmente falou para mim que aquele lugar ali era lugar de pessoas com pênis e o outro banheiro era um banheiro para pessoas com vagina, que não era para mim estar ali. Ele falou isso para mim. Como eu não estava sozinho, eu estava com meus amigos, com meus irmãos, na mesma hora a gente denunciou ele, e hoje todos os homens trans são muito bem recebidos por ele, nesses espaços. Então, assim, infelizmente, tem que acontecer com né? Infelizmente, né? Tem que acontecer com para a gente tomar certas medidas. O que a gente conversa muito nos espaços, por exemplo, hoje tenho um privilégio de ter um emprego, e eu converso muito na equipe, essa segurança que essas empresas têm que dar. Por exemplo, tem que dar para pessoas trans, que estão em banheiro, mas, por exemplo, um banheiro, a maioria do banheiro das empresas não tem porta, e a maioria tem só mictório, né? Então, assim, muitas das vezes eu vou ao banheiro totalmente constrangido, porque não tem porta, ou só tem mictório. Então, assim, eu fico... A partir do momento que eles falam que eles estão nos recebendo, o que eles estão preparando para isso?
sabe? Por exemplo, as academias. Academia é um lugar para todos, mas que todos que eles estão falando, por exemplo, um vaso, um mictório enorme e um chuveiro, né? Isso importa. Então, como é que fica a nossa intimidade, sabe? Então, eu tenho me deparado muito sobre esses lugares, você falando nessa questão de intimidade, que é o banheiro, né? E o quanto isso é violento. Não estou falando que tem diferença ou não, mas tipo assim, o banheiro das mulheres normalmente tem porta, todos têm vaso, e dos homens, a maioria só Victória. Então, realmente bem complicado, e é uma violência, né? Quando a sociedade ela fica te forçando a ser falocêntrica o tempo todo. E é isso. E a gente ainda está muito longe, né? Muito longe a humanidade de pensarmos, porque nós ainda estamos o masculino é o falo, né? O falo e a vagina, e isso leva. Nós somos duais, né? Nós somos duais. Nós temos essas duas polaridades, o masculino e o feminino, a nossa energia masculina e feminina. O universo é todo yin e yang, né? A noite, o dia são opostos complementares. Nós temos isso. Nós falando de espiritualidade, a espiritualidade, o espírito não tem sexo. Ou sexo conforme a gente entende, né? No livro dos Espíritos, do Allan Kardec, na questão 200, Kardec pergunta para os espíritos se tem sexo. E eles respondem, né? Porque a gente está falando eu estou falando de espiritismo, que teve todo um estudo filosófico, com um embasamento todo muito aprofundado por Allan Kardec, e eles lá em 1800 respondem que não tem sexo, e que não da forma como a gente entende, né? E que o espírito passa por uma série nós, nas nossas reencarnações, chamamos de roupagem. Nós passamos por diversas roupagens para a nossa evolução. Então, eu acho que a gente precisa ainda repensar uma série de coisas. Tem um livro do Emmanuel, que é do Chico Xavier, né? Psicografado pelo Chico Xavier, que é Vida e Sexo. Eu acho que até tinha anotado, porque faz tempo que eu li. E tem um capítulo 21 que fala sobre... É um livro de 1970, Vida e Sexo, que fala sobre a homossexualidade, fala sobre como se relacionar. Ainda se falava que era uma doença. E esse livro de 1970 fala claramente que não é essa a doença. Sim, nós temos uma doença, nós, humanos, temos uma doença porque a gente não consegue se relacionar com o sexo geral, não é o homossexual, o transexual, o bissexual, o heterossexual. Somos todos nós, temos que entender essa energia sexual. E que não tem problema nenhum. E fala claramente que não é uma doença, é uma passagem do seu espírito, é uma prova, como ser uma prova ser uma mulher, como é uma prova ser homem, é uma prova vir nessa roupagem, nesse corpo. E uma coisa que a gente, até nós, Lux, tivemos uma orientação muito especial de um guia de luz que comparou a Lux com uma borboleta, e eu queria dividir isso com vocês, que é muito bonito, e que falava assim, não nasceu um homem que depois resolveu ser mulher. Não, nasceu uma mulher com uma roupagem masculina. Nasceu uma mulher ali existia a essência de uma mulher que veio com essa prova até se entender naquele corpo, até se compreender naquele corpo. E o que ela vai trabalhar nesse corpo, como todos nós temos que nos compreender nesses corpos, né? Então, existe uma amorosidade muito maior na espiritualidade que a gente ainda precisa compreender, que não está nessa relação do sexo homem, do sexo mulher. É muito mais abrangente, que a gente ainda vai percorrer um bom tempo para entender isso. Mas, por enquanto, a gente precisa, sim, falar sobre isso e falar com muita clareza, para as pessoas entenderem. Entenderem, eu acho que não, acho que respeitarem, porque às vezes muita gente fala assim, eu não entendo. Você não precisa entender, você só precisa respeitar. Essas políticas que são feitas para todo mundo, elas estão completamente equivocadas,
Porque nós não somos todo mundo, nós somos muito diferentes. Se formos pensar em mulheres, quantas mulheres existem? Quantas formas de mulher existem? Quantos homens existem? Nós somos completamente múltiplos, e aí que está toda o entendimento, talvez, da evolução, né, da vanguarda, é a gente não querer ficar todo mundo. Nós não somos todo mundo, nós somos seres com muito específicos, muito subjetivos. Existem coisas muito além do que essa carcaça, do que essa forma, do que esse corpo. Existe o meu corpo físico, o meu corpo psicológico, o meu corpo espiritual. Já é tão difícil a gente se entender. E quanto mais entender o outro, a gente só precisa começar a respeitar. E o que mais? Você estava falando, Diana, lindamente, e aí, pum, quebrou. Desculpa, eu tô ouvindo você falar lindamente, e aí eu tô psicografando aqui, colocando os pontos. E eu queria pegar Danilo Cheiro, meu amor, é o nosso usuário, Danilo, que bom, nosso futuro advogado. Você estava falando, eu estava escrevendo aqui, tem duas questões, né? Tem a questão de entender e respeitar, que eu acho uma relação totalmente antagônica, porque, assim, entra como justificativa. Também tem o novo, isso é novo. Então, assim, é uma relação totalmente conveniente, antagônica, descuidada, irresponsável. Quando a gente fala é novo, gente, não tem nada de novo. Inclusive, as relações nefastas que hoje são bem representadas por esse governo que aniquila, inclusive, os corpos trans todos os dias e toda hora, tá? Bia Salles é nossa querida pesquisadora, mãe pela diversidade de uma criança trans, entrou agora, médica. Cheiro, Bia. Então, eu queria falar dessa questão, porque até, Gabriela, para se buscar a espiritualidade, tem o guia cis por trás disso, né? Eu acho que a luta hoje dos corpos trans, das corpos travestis trans, é dialogar, porque, assim, a única porta de entrada é o diálogo, né? Então, assim, porque existe um guia cis muito grande sobre a tutela desses corpos. E eu vejo isso quando eu ando com a população trans, eu vejo isso quando eu recebo a população trans em casa, eu vejo isso quando eu sento em algum espaço com a população trans. Então, meu corpo está à frente para poder negociar ou para poder explodir, não sei, dependendo do momento e do dia, né? E tem isso, porque, assim, tem duas informações que eu pergunto no ambulatório. Se existe um sonho. Eu acho muito pertinente perguntar isso a cada usuário que eu faço acolhimento, usuário e usuária. No final eu pergunto, você tem um sonho? Mas não seja aquele sonho normativo, repleto de código, de quando, olha, você vai ser o quê? Médico, advogado, engenheiro? Né? Não é isso. É sobre isso. E aí eu já ouvi assim, meu sonho é que se estabeleçam novas relações de respeito, né? Concomitantemente, essa pessoa vislumbra uma nova ordem societária, né? Porque o corpo trans é um corpo subversivo, né? É um corpo político. É um corpo que fala, olha só, sociedade burguesa, branca, patriarcal, hipócrita. Eu não vou reproduzir a tua normativa. Eu não vou reproduzir a tua expressão. Se tu estás conformado, bem e feliz, passável com o teu falo, com a tua neovagina, com as tuas expressões masculinizantes e feminilizantes, eu estou aqui com o meu falo querendo nem olhar para ele. E aí, como é que tu resolve uma questão dessa? E aí, eu não estou dizendo aqui que, majoritariamente, as pessoas desejam, tá, o Lux e Gabriel, desejam fazer a cirurgia que dizem que é adequação sexual, né? Que é a ajuda, Gabriel. Redesignação. Então, não estou falando isso em hipótese alguma. Eu estou falando que, olha, dentro de uma localização cis e trans, né? E existem suas subjetividades, né? Uma tem uma normativa mais progressista, né, subversiva, e a outra tem uma normativa que advém de uma realidade patriarcal burguesa que destrói e avassala todos os dias. Isso é real. Quanto produz sofrimento para esse segmento populacional. Outra coisa, assim, como entender ou como não respeitar ou como dizer que é novo. Ora, eu estudei farmacologia um semestre. Gente, como é que a pessoa estuda farmacologia, ou como é que outro ser estuda os benzodiazepínicos, nome químico, nome comercial?
Olha, é uma desgraceira só. Você quase faz um surto psicótico só fazendo uma prova. E tu nunca mais esquece aquela desgraça. Tu nunca mais esquece aquilo. Aí tu vem me dizer que não conhece a classificação, como falar com o homem ou com a mulher. Ô condenado, tu não tá vendo que é um homem? Tu não tá vendo que é uma mulher infeliz? Então tu fala que é homem e que é mulher. Entendeu? Então, assim, as relações para se espiritualizar também é binária. Entende? Quando tu traz essa riqueza, essa linha da espiritualidade, sabe? Eu fico assim, olha, que maravilha. Então a gente tem ainda, né? Tem um caldo ainda para poder fortalecer. Mas, assim, tudo é muito binário, entende, Gabriel? As relações, nós temos, eu resgato a orientação religiosa, que eu acho um ponto muito importante, né? Na nossa fichinha tem, né, Gabriel? A orientação religiosa. Tem pessoas que querem fazer suas devocionais, mas tem que fazer escondido. Tem pessoas que querem se espiritualizar, mas não conseguem. Eu tenho umas questões em específico. Assim, Diana, eu tive que sair da igreja, porque fulano e tal começou a me perseguir. E nós sabemos quanto isso é real, porque enquanto a gente sofre uma violência socioinstitucional, porque sofreu uma violência contra a mulher, porque tem isso, né? A violência ela vai se reproduzindo. Sofre uma violência contra um homem, e aí a pessoa fala que você citou, diz que você deveria ter evitado, daqui a pouco tu começa a sofrer a violência institucional, né? E assim, vira uma desgraceira só. Mas enquanto eu e a Gabriela está lutando para a paridade, a redução da disparidade de gênero, os impactos de violência, a luta da população travesti transexual é para existir. Para viver. Para viver. A estimativa de vida é absurdo. É um absurdo. Ontem eu estava conversando com a amiga, Diana, já tem que reduzir. Ontem ela falou assim, é 35, daí ela falou, vamos reduzir para 30 agora. E depois vamos reduzir mais. Então, assim, gente, como é que um corpo que paga toda a tributação, porque o país tributa muito, um corpo que é um corpo de um sujeito de direito, tem que sobreviver e é legitimado esse status. Sobrevivência. Eu estava falando com a minha amiga, como é que vocês aguentam dormir luto e acordar resistência? Quem tem saúde mental para dormir luto e acordar resistência? Não existe. A gente fala da relação nefasta lá na instância federal, mas a gente tem um governo aqui, ó, aqui na nossa cabeça, aqui no nosso corpo. E se a gente não tiver todo o cuidado, dentro ou fora do espaço público, sócio-institucional, a gente vai reproduzir as ações nefastas do governo da instância federal, da instância municipal, da instância estadual. E aí a gente não dá para discutir isso com tanta doçura. Porque quem quer nos destruir e quer destruir especificamente a população travesti e transexual não dorme, se articula, se prepara. O que eu falo para eles, para elas, olha, cria propriedade com o que se existe marco legal, entende? Dialoga. Mas assim, a galera quer viver. Vamos lutar pela paridade. A galera ainda está sobrevivendo, está em outra luta, está em outro compasso, sabe? Está em outro contexto relacional. Então, assim, não vai mais me convencer quando se fala de... Poxa, eu tenho uma mãe semi-analfabeta, não sei nem se esse termo agora ainda se usa, desculpa se ele não se usa mais, tá? Que consegue respeitar, sabe? Que consegue entender. E aí, precisa de intelectualidade, ascender intelectualmente para reproduzir, porque os grandes canalhas na fase nazistas e fascistas ascenderem intelectualmente, estão fazendo o que estão fazendo, tá? Mas é que... cultura é diferente de discernimento, é diferente de sabedoria. E ela transcende a qualquer tipo de intelectualidade, né? Então, a sabedoria, ela está em outro lugar. Como eu estava falando, ela está no espírito. Eu acho que você estava falando das religiões, a instituição é muito hipócrita. As religiões, elas servem para te colocar num lugar, para te colocar numa forma, para te prender, para te aprisionar. Então, as pessoas, elas acabam se tendo uma distância, até porque tudo referente à sexualidade, ela cria um pecado, né? Ela está em forma de pecado. E essas pessoas, além de serem objetificadas, elas são fetiches andando pela rua, elas são sexo andando pela rua, elas são marginalizadas e elas não se enquadram em nenhum tipo de religião. E a religião, ela vem sim, para prender a gente, para colocar a gente desculpa as pessoas, né, porque às vezes ficam um pouco incomodadas, mas é para colocar a gente numa forma, e nós não somos, nós não podemos, a gente tem que ser o que a gente é, e essa luta é muito difícil, de ser quem você é.
É muito complicado. E quando a gente fala dessa minoria que é marginalizada, dessa minoria que é machucada, nessa minoria que está lutando para sobreviver, que está lutando por ter voz, é muito difícil. Quando você, por exemplo, eu, uma mulher cis, branca, quando vou falar, por que você vai falar sobre isso? Você não acha que você vai fechar algumas portas? Eu já ouvi isso. Eu falei, gente, mas eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre as pessoas que todo mundo já fala? O que me toca é o que toca, né? O que me toca? É o que está sendo injustiçado. Né? O que vai ser tratado? O que vai ser tratado lá no nosso trabalho, Lux, que a gente faz de amparo? São quem? As pessoas que estão sendo machucadas, as mulheres que foram agredidas, as mulheres que foram estupradas, que perderam os filhos para abusadores, as mulheres trans que não estão conseguindo lugar para se entender. São essas pessoas que a gente precisa falar, são essas pessoas que a gente precisa amparar. Amparar de que forma? Da forma que a gente puder. Da forma que, pelo menos, que a gente possa dar um espaço para que essas pessoas possam falar. Falar como pessoas comuns, normais, não na esquina, né? Porque onde é que tá a mulher trans, a mulher travesti? Ela só é vista de noite, como a Diana falou. Ela está na esquina, ela é marginal. O homem sério, pai de família, empresário com a sua mulher, é aquele mesmo que abre a porta do carro e bota a mulher trans para dentro. Aquele corpo feminino que é usado como todos nós, mulheres, somos usadas. Então, é um lugar muito, muito cruel. A gente está falando mais do universo trans feminino, Gabriel, porque é um universo que eu tenho um pouco mais de contato, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Porque agora a gente teve essa polêmica da Natura, que eu achei maravilhosa, eu, mãe solo, vendo aqueles pais que você tem que dizer, que maravilha, vamos dar parabéns para o Dia dos Pais, que pais? Né? Quando falam que a mulher não pode abortar, a mulher tem que não sei o quê, a mulher com filho, e os homens que abandonam os filhos sem pingo de vergonha na cara, que quando dão pensão, dão uns R$200, e olhe lá, é uma coisa absurda. E aí, o que estava faltando no SAMI? Um pênis para ser um homem. Um pênis. O que é ser homem? Eu acho que a gente precisa repensar o que é ser homem, o que é família também, porque isso impõe um lugar muito cruel. As mulheres não saem de casa apanhando porque não querem desestruturar uma família, porque fica a culpa da família. Então, assim, a gente precisa repensar essa família. A gente precisa repensar o que fica no nosso inconsciente coletivo, o que é ser família. A gente precisa realmente do outro. Eu preciso ter um homem do meu lado para dizer que eu sou uma mulher que deu certo afetivamente, não é? Então, e esse homem, ele precisa ter um falo duro para apresentar para a sociedade, para ser um homem? É muito complicado. As pessoas não abrem a porta, não recebem transexuais, homossexuais em casa, mas recebem um homem que é galinha, que pega tudo que é mulher, que traiu a mulher, que bate mulher, você faz sem nenhum problema. A sociedade recebe sem nenhum problema. Não tem problema nenhum. Então, é por isso que nós estamos agora em casa com o vírus, porque a gente precisa repensar valores. A gente precisa repensar o que é moral. O que é moral, gente? O que é o certo e o que é o errado? A nossa sociedade é muito hipócrita, nossos valores são todos distorcidos. E a gente precisa, sim, parar para falar que aquela pessoa precisa existir, que ela pode existir do jeito que ela é, e que ela pode ser o que ela quiser ser, porque ela não está machucando ninguém. Isso é completamente absurdo se formos pensar de uma forma lógica, né? Mas é isso que a gente vive. A gente vive isso. Nós estamos hoje conversando aqui sobre um universo trans, que são pessoas que são a minoria, e que hoje a gente vê que tem muitas crianças já vindo com a sua identidade, com o seu entendimento, muito novos, e eles chegam e dizem, mamãe, eu sou um menino, e a mamãe, eu sou um menino, e fala muito pequenininho, nós acompanhamos isso. E essa mãe precisa, sim, compreender, amparar, amar. E as educações, e a forma como essa pessoa vai chegar na escola, o medo que o pai e a mãe têm,
dessa pessoa sair nessa rua, nessa selva. Isso é muito complicado. São coisas que a gente ainda vai precisar de muito tempo para entender, para compreender. Eu falei para você do banheiro. O banheiro é o mínimo, é uma coisa só, né? Esses dias a gente estava fazendo uma live e um amigo falou... a gente queria tomar uma cerveja e chamamos uma amiga trans, ela não queria, só podia tomar cerveja perto de casa, perto de casa, não sabia por quê, porque precisava ir no banheiro. Olha, uma coisa que a gente não para pensar. A pessoa não pode tomar uma cerveja com amigos num bar porque ela tem medo de ir no banheiro e ser agredida. É o mínimo, é o mínimo. Então, assim, a gente está falando de uma coisa do cotidiano. E o que passa no cotidiano? A criancinha que está se entendendo como gente ainda, o que passa no cotidiano? Essas mulheres que precisam sair do espaço qual é o espaço de trabalho que essas mulheres têm? É no cabeleireiro, ela é manicure ou ela é prostituta. Isso é uma coisa séria. Ela sai da faculdade, ela sai da escola porque ela não é aceita, porque ela não consegue chegar. Você falou da empregabilidade, né, Gabriel? E o homem? Como é que é? Né? O que esse homem vai fazer? Ah, não, isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Mulher não pode, você não tem força, você não tem... Qual é? Né? Isso é emprego para macho. E aí, onde é que fica? Tem tanta coisa para se discutir que é normal, que eu, branca, mulher cis, não consigo nem vislumbrar, é muito fácil falar, mas o sentir vai muito além. E eu queria que vocês falassem um pouco. Sim. Perdão, você ia falar, querida? Pode falar. Então, tá. Então, essa questão da empregabilidade é muito louca, porque, assim, quando a gente já tem uma certa facilidade para ter esses acessos, né, e a sociedade já nos lê enquanto homens, é ridículo isso, mas quando a sociedade, a leitura, nosso corpo já está à leitura, e a sociedade aceita, assim. Falando de empregabilidade, tem essa questão de onde eu vou colocar teu corpo, né? Por exemplo, se você é um homem preto, você serve para você carregar peso, você serve para você ficar no estoque, você não pode aparecer, você não pode mexer em finanças, você não serve para trabalhar em escritório, nada disso. Quando você é um homem branco, padrão, aí eu posso te botar na frente de loja, eu posso te botar num caixa, eu posso... Então, assim, tem essa questão. E aí, estou falando da questão da raça também, né? Mas aí, quando é um homem trans, ele já para e pensa, o que eu vou fazer com esse cara? Esse cara, ele não tem a força que eu quero, né? Que o homem tem, né? Que, na verdade, é assim que chegam para a gente falar. Ele não tem a força que o homem tem, ele pode ter algum problema que, agora, eu falo muito sobre isso, mas ele pode engravidar, e assim, um homem trans engravidando, ele empregado, ele vai ficar quantos dias em casa mesmo? 5? Porque é isso que fala a legislação, a lei fala sobre isso, sabe? Então, assim, ele pode menstruar, ele pode... Não vou contratar esse cara, não. Então, assim, para a gente parar e pensar e analisar que até quando que a lei... na verdade, a lei é feita para quem? Né? Porque não é feito para os nossos corpos, que não adequa isso. Como é que eu vou trabalhar num lugar, eu vou ficar grávida, eu vou ficar 5 dias em casa? Entende? Como é que eu vou explicar para o meu supervisor, para qualquer outra pessoa dentro da minha empresa, falando que, estou menstruado, estou com cólica? Que homens não têm isso, né? É dito pela sociedade. Então, até que ponto a gente, quando as empresas abrem, a sociedade abre esses espaços para estarmos, elas realmente, de fato, estão abrindo para entender nossos corpos, entender nossas demandas, para adequar isso. Até que ponto eles estão fazendo isso?
Então, eu tenho conversado bastante sobre isso. Algumas empresas têm projeto, né, projeto materno, de amamentação e tal. Eu falei, tá, e vocês estão colocando esse projeto, cadê o homem gestando aí? Que a partir do momento que vocês estão falando que vocês são uma empresa diversa, nós temos que estar em todos os lugares. Então, assim, não estou entendendo até onde que... Então, assim, então aqui pode, daqui para... Então, assim, eu tenho conversado muito sobre isso, e para as pessoas realmente entenderem que o homem trans ele não precisa ser forte. O homem trans preto não precisa necessariamente ser forte. Quando o cara, por exemplo, é gordo, eu sou um homem preto, gordo, nossa, que homem forte. Eu não sou forte, eu não vou ficar também carregando nada. Se você quiser carregar, você carregue. Eu não sou obrigado porque eu sou forte nem ser, sabe? Então, eles acabam objetificando mesmo o nosso corpo. Já tem um ideal para você, já tem um perfil para você, sem te conhecer, sem saber da tua história. Eu sou contador, eu não preciso trabalhar como servente. Não tenho problema com isso, mas eu não tenho força. Eu não tenho estrutura para isso. Não é porque eu sou homem trans, não é por isso. Meu corpo não tem estrutura. Eu conheço muitas pessoas que têm muito mais estrutura que isso, sabe? Então, é a gente entender e levar isso para as empresas e falar sobre isso. Eu falei, olha só, vocês trabalham com diversidade, mas até que ponto é essa diversidade? Essa diversidade é para quem? Tem uma pergunta aqui interessante. Deixa eu ver. E a aposentadoria? Acredita que se aposenta como gênero feminino? Não. Como é que fica a aposentadoria? Né? A partir do momento que você faz a retificação nos seus documentos, por exemplo, eu, Gabriel, fiz a retificação nos meus documentos, eu vou me apresentar enquanto homem, com período de homem. Isso não a mesma coisa, por exemplo, se eu tivesse alguma pensão, alguma coisa da área militar, no momento que eu iria fazer a retificação, eu perco isso. Porque já que a sociedade está me olhando como homem, ela entende que a lei, engraçado, né? A lei entende que pode ser retirada, mas a lei também não entende que o cara pode engravidar, ele precisa de mais de 5 dias para ficar em casa. Incrível isso. Queria até fazer um adendo, né, falando sobre essa questão da parentalidade transmasculina que o Gabi estava levantando, porque eu acho que é importantíssimo se pensar também sobre essas questões de políticas públicas para pessoas trans, porque exatamente eu estava lendo até casos agora recentemente sobre essa questão da parentalidade masculina por causa do caso do Tami, né, mas além disso, que, por exemplo, nossos corpos, quando a gente faz essa retificação documental, não se pensa, por exemplo, que logo após a gente fazer isso, para um sistema institucional, nós somos lidos como pessoas cisgêneras, ou seja, ainda é produzido um outro tipo de apagamento institucional, então vai invisibilizar construções sistêmicas de políticas públicas para a nossa população, porque não vão pensar na gente como uma especificidade, não vão pensar nas nossas necessidades específicas, porque quando, por exemplo, o Gabi, que fez a retificação da documentação dele, se ele, por exemplo, tiver o desejo de ser pai, não vão pensar nele enquanto uma subjetividade transmasculina em que ele tem certas necessidades. Não vão pensar, por exemplo, que ele vai ter uma necessidade de ir no ginecologista, não vão pensar na necessidade que uma travesti, uma mulher transexual, tenha necessidade de ir num urologista, no proctologista, e que como é que vai ser também a receptividade desses profissionais quando esses corpos chegam nesses espaços, sabe? Tem que se ter também um diálogo. Eu acho que eu também estava pensando aqui sobre essa questão que você tinha levantado, Gabi, mas que eu também vejo um pouco como você, de ser um pouco poliana, de ser positiva, de que vai demorar ainda um tempo para a gente realmente ver essa mudança estrutural que a gente quer na sociedade, né? Tanto que a gente está há mais de 500 anos lutando contra o racismo, mas que a gente tem que se pensar, além disso, de que é necessário a gente falar das questões de luta e de positividade dentro das nossas conquistas, porque hoje em dia a gente já está conseguindo ter uma questão de produtividade e conhecimento sobre as nossas subjetividades que vão entrando num outro lugar social
para que a gente consiga fazer essa transformação. Hoje em dia, a gente já está entrando nos espaços públicos, hoje em dia, a gente já está entrando nas universidades e produzindo conhecimento sobre nós, que eu acho que isso que é uma coisa muito necessária que a gente precisa, porque já passou do tempo, por exemplo, de que deixar que de sermos somente objetos acadêmicos de estudo e passarmos a nós falarmos sobre nós mesmos, né? Nós estamos, então, produzindo conhecimento sobre nós para que a gente possa pensar também em políticas públicas sobre nós. Porque, por exemplo, que nem eu acho que foi Diana que tinha falado, não sei se foi você, Gabi, sobre essa questão da documentação institucional, porque o nosso governo, por mais que se tenha um marco assinado para que se pense em políticas públicas para a população LGBTI, o governo se nega a fazer esse tipo de instrumentalização. Então, nós fazemos por nós. Temos a ANTRA, que faz esse mapeamento sobre os nossos corpos, sobre os nossos estudos, para que a gente possa pensar também em como pensar sobre nós. Então, está tendo também agora maiores políticas afirmativas, por exemplo, para que pessoas trans possam adentrar em programas de pós-graduação. Acho maravilhoso, porque agora a gente está tendo mais produção de conhecimento, a gente está podendo mostrar e lutar dentro desses espaços e não, por exemplo, só deixar que sejamos objetos escusos, vistos de longe. A gente tem que estar ali na questão relacional, as pessoas têm que estar vendo que a gente tem subjetividade, que a gente tem conhecimento e que esse conhecimento ele é tão não trazer uma centralidade, mas que tirar a centralidade de um conhecimento cisnormativo. E aí, assim, a gente consegue pensar mais sobre nós e pensar em políticas públicas sobre nós. Eu acho que é muito isso, esse diálogo até que eu já tenho traçado com você, para a gente pensar, né, nessas questões e pensar nessas subjetividades. Ainda bem que eu estou trabalhando com você para a gente também pensar junto com essas coisas. Graças a Deus. A gente tem que, na verdade, quando a gente fala em termos espirituais, em termos mais de elevação, falta muito para a nossa existência. Nós não vamos viver isso, Lucas. Nós não vamos viver. Eu acredito que a gente não vai viver isso. A gente tem que construir. Também, para a nossa próxima encarnação já está um trabalhinho próximo. A gente vai deixar para as próximas, porque a gente ainda falta muito. E a gente agora, vivendo esse retrocesso político tão grande, essa falta de empatia, essa coisa, eu acho que a gente ainda vai passar por um momento bem complicado. Queridos, a gente está chegando assim, mais ou menos ao fim, e tem um monte de gente aí, talvez queiram fazer perguntas, porque é um universo que também a gente precisa compreender, tentar compreender e ir junto, né, Lucas? Que a gente sempre, a Lucas às vezes chega, não, isso não se fala, Gabi, ou para o pessoal, não é assim, ela vai nos ensinando. E eu falei, você tem que ter paciência. Eu acho que a primeira coisa, a Eduarda, a Maria Eduarda, que é maravilhosa, Maria Eduarda Aguiar, advogada, querida, minha amiga, que eu fiz uma live com ela fala, eu não sei o que foi que eu falei, ela me corrigiu, eu disse, não, você me corrija, por favor, porque a gente precisa, eu acho que eu falei homofobia, não, LGBTfobia, Gabi, porque senão você tá falando, eu disse, isso mesmo, você me corrige, porque a gente precisa entender, compreender e se adaptar, porque não é o meu universo. Eu posso estar aqui na frente, lutando, fazendo voz, mas eu sou, sim, uma mulher cis, branca, então eu tenho lugares privilegiados na sociedade. Isso é uma coisa que a gente precisa ver. Eu posso falar, posso sentir, posso chorar junto, mas viver o que vive uma mulher preta, trans, de comunidade, viver o que vive um homem trans, não vou viver. Eu vou sentir, posso chorar, posso gritar, mas viver só quem está naquele lugar. E Gabriela, esse lugar que a gente precisa ter mais Gabriela, amparo. Fala, amor.
Eu só queria, para finalizar também, esse não conhecer, ele é um dado sintomático. E aí, se a gente precisa ter muito cuidado com isso, senão quando a gente pode justificar, por exemplo, a violência contra a mulher pela relação de produção do homem, né, a relação de reprodução da mulher. Então, assim, esse lugar que se fala sempre, se deixar, vai se falar um século, mais outro século, que é novo, que é novo, que é novo. Esse é novo, e esse não sei, não entendo, ele é um dado sintomático. Talvez não seja especificamente da pessoa que está, assim, aberta a querer compreender, entender, respeitar. Mas se a gente precisa realmente ir se adequando aos cuidados. Olha só, é novo, mas até quando vai ser novo? Vai ser novo há mais 100 anos, 300, 450? Você está entendendo? Outra coisa, eu queria, quando o Gabi fala assim, olha, o sócio jurídico, né, se efetiva dessa forma, por exemplo, a coerção e a punição efetiva ocorre, legitima a identidade e a expressão, né? Mas para outras razões eles negam a existência do homem trans. Isso é muito, muito punk, muito interessante. Né? E Gabriela, você está autorizada, sim, a falar sobre os temas que as pessoas não conseguiram alcançar ainda, sobre os lugares que o segmento populacional não conseguiu chegar. Então, quando se existe essa parceria de autoridade, a Lux sempre vai lhe autorizar, inclusive, né? O Gabriel sempre vai me autorizar, porque a gente tem autorização deles, porque são lugares que eles não chegaram ainda. Chegará. Quando eu falo nas minhas lives, olha só, eu não quero falar sobre só o atendido, eu quero que eles cheguem e atendam também. Eu quero que eles sejam os profissionais. Eu quero que um dia o coordenador e a coordenadora do ambulatório seja uma pessoa trans, né? É isso aí, entendeu? E, por exemplo, a gente não fala de laqueadura para o homem trans. Porque se a gente legitima o homem trans, a gente precisa pensar em toda a subjetividade, interesse, demanda. A gente nunca fala de laqueadura para o homem trans, porque aí tem que pensar na gravidez do homem trans. Se pensar na gravidez do homem trans seria algo muito problemático. A gente não fala de vasectomia para travesti nem para mulher trans. Né? Se essa pessoa é lésbica, por exemplo, lésbica com uma mulher cis, né? E aí, se ela tiver uma relação... Então, assim, a gente não sabe. São coisas que a gente precisa trazer o tema, e é um tema muito emblemático, né? Laqueadura para homem trans e vasectomia para travesti, para mulher trans, né? Mas acho que é um pouquinho disso. Maravilha! Não, eu acho que são coisas que, quando você falou, o Gabriel fez assim, mas são realidades mesmo, que a gente precisa pensar nesses corpos, precisamos pensar nas necessidades desses corpos. Ótimo, Diana, foi muito instrutiva a sua fala, aliás, a fala de todos vocês, eu fico muito agradecida. E aí eu queria abrir aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa. Ó, aqui a Maria Júlia falou maravilhosa para você. A Lê Andrade falou aqui, ó. O quanto as fake news, aí entre parênteses, trans que estuprava, trans que contra a maternidade, impulsiona a violência contra as pessoas trans. Ela está falando das fake news, impulsiona a violência contra as pessoas trans. Muitas fake news colocam as mulheres trans como estupradoras, como loucas, eu acho que é isso que ela quis dizer. As fake news que impulsionam essa relação de violência. Eu queria falar então um pouco sobre isso, que eu acho que isso vai de encontro até com uma coisa que a Diana tinha falado, que isso faz parte dessa articulação que existe de setores conservadores para que se eliminem os nossos corpos e que fazem muito esse tipo de associação por causa dessa associação social de que se liga o pênis ao macho e que se liga ao macho a masculinidade tóxica e violenta. E aí, portanto, aquele corpo feminino que tem um pênis vai ser um corpo que vai instrutivamente, instantaneamente violentar outros corpos com essa desculpa de que mulheres trans são violentas, mulheres trans e travestis são agressivas, etc. Porém, de fato, eu não vou negar isso, porque a gente não nessa instância, porque tem que se entender que nem uma coisa que o Paulo Freire fala, que é não vamos confundir a violência do opressor com a reação do oprimido, que é quando, por exemplo, a gente acaba tendo esse tipo de reação, não é nesse mesmo lugar que colocam a gente, geralmente em algum outro tipo de situação, mas que, como as fake news ocorrem, pegam-se fatos que ocorrem
transpõem eles em outro tipo de situação e falam que são verdades para que se justifique a demonização e a exclusão desses corpos, quando, na verdade, muitas vezes a gente está tendo algum tipo de reação em um outro tipo de situação que não quer nem agredir outra pessoa, muitas vezes é uma tática de defesa pessoal, de defesa ou de afastamento ou de exclusão desse tipo de situação, para que não se tenha mais para que não se produza mais violência sobre os nossos corpos, né? Então é isso que você falou, é um modo de articulação que se cria fake news. Você pega uma coisa, um dado que pode ser verdade, né, que está vinculado a algum outro fato, tira-se, desloca-se desse fato para se colocar em alguma outra coisa que vai estar vinculada ao interesse de ataque daquela pessoa, né, que vai ser, no caso, justificar que corpos trans são violentos, que corpos trans são agressivos, e justificar, assim, a agressão também com esses corpos. A gente está vivendo um momento muito forte de fake news, né, gente? E todas as opressões, os oprimidos, eles são alvo. Eles são alvo esse momento muito pesado que a gente está vivendo, até para que fique tudo igual, tudo como eles querem, né? Eles querem um regime de igual, querem todo mundo, é um regime muito nazista mesmo, da gente viver, de serem todos moldados conforme eles querem, né? Então, assim, existe o que manda, existe o que cumpre, e aí é isso que tem que ter, né? Tem que ter o operário, e assim a gente vai vivendo, cada um vai no seu lugar, e ninguém pode sair da sua classe, sair da sua... Ninguém pode viver a sua essência. Não existe um pensamento subjetivo, existe sim um racional e técnico, e aonde você se encaixa nesse lugar, né? Que eu quero que você se encaixe. E essa é a grande dificuldade que a gente está vivendo. É um lugar muito complicado, mas precisamos passar por isso. Eu acho que essa pandemia está servindo de muito aprendizado, unindo pessoas. Olha só, ele está proporcionando a gente se conhecer, por exemplo. A gente falar, a gente se reunir, falar sobre temas que são importantes, essenciais. Quando se fala de sair na rua, que eu disse que eu vejo a Lux, que é um outro corpo que sai na rua, que já sai na defensiva. E ela não vai pensar, estou saindo na rua. É o corpo que já age. É um corpo que já age dessa forma. Então, quando eu vejo, tem aquela égua, já é uma mulher enorme. Então, ela andando na rua, já tem aquela égua aqui, ó. Ninguém chega que eu tô dessa forma. Então, talvez alguém veja, não vai ver. Alguém botou aqui, acompanha a Lux, toda a amorosidade, toda a doçura. Ninguém vai ver essa doçura na rua. Vai ver aquela mulher que precisa sobreviver e chegar até o ônibus. Do ônibus precisa chegar até em casa. E é assim. E isso é uma verdade. Você falou sobre essa característica, né? Nossa... me faz muito lembrar, por exemplo, antes da minha transição, eu nunca tinha me preocupado de sair com identidade, por exemplo. Sempre perdia, não sabia onde estava na bolsa de amigas. Hoje, assim, eu não posso sair de casa sem minha identidade. E assim, por exemplo, hoje eu fico pensando, não, eu vou viajar, eu vou em tal lugar... Não, eu não posso usar boné porque tá à noite. Não, é melhor não usar essa touca. Então, assim, é tão louco porque assim, a gente se prepara, a gente já vai pra rua preparado para uma agressão, né? Assim, que a gente já sabe que a gente vai ser atacado. Quando eu falo muito essa questão do homem ser ameaça para a sociedade, é porque é isso mesmo que a sociedade espera, sabe? Que eu tô sendo uma ameaça para eles. Então, é muito louco, porque hoje, por exemplo, quando eu entro no transporte público, eu falo dias de hoje, não hoje em questão de pandemia, mas assim, as pessoas guardam celulares. Eu tiro o meu e fico ali. Então, assim, eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tinha acontecido esse olhar comigo. Hoje, eu ando na rua, muitas pessoas ou escondem a bolsa ou atravessam. Aí eu fico pensando, muitas das vezes,
eu fico meio constrangido, mas assim, e me afasto. Mas aí, quando eu me afasto, eu tô levando segurança para quem? Para ela ou para mim? Porque muitas das vezes, na verdade, eu que vou ser agredido, sabe? Eu pensando na segurança de alguém, na verdade, eu estou me desprotegendo. Nas abordagens na rua, policiais e tal. Até então, até assim, não tem como que ele vai saber, sabe? Até na agressão, até chegar ao ponto D, já aconteceu tudo isso. Então, assim, essa questão de que a gente dá essa resposta para a sociedade, um pouco muito agressivo, não é, porque a gente tem que estar preparado o tempo todo. A gente vai sair de casa, a gente a gente acorda já pensando naquela. Ainda mais nós, como pretos, assim, não, vou até aquele lugar, eu não posso ir de chinelo, eu tenho que ir arrumadinho, né? Não posso ir de boné, né? Eu tenho que botar uma blusa social. Mas enquanto as pessoas trans, os cis estão lá bonitinhos, de chinelo, de camisa regata, mas a gente não, tem que estar impecável. Isso é uma violência. É o que a sociedade força o tempo todo. E a gente também tem que entender que a população trans, infelizmente, o Brasil é no ranking, né, das nossas mortes, né, assassinatos, na verdade, e a gente tem que ter, eu falo também questão de suicídio. O Brasil está no ranking de suicídio. E quando a gente fala de suicídio, a gente está falando que homens estão se matando. Quando esses homens estão se matando, que eles estão entendendo o quanto a sociedade tem oprimido eles, para eles serem uma coisa que eles não são. E quando eu também falo de suicídio, eu falo de homens pretos e trans, porque tem acontecido e aumentou o número de homens pretos, trans, sabe? Então, assim, a gente pensar o que está gerando isso para realmente conversar e entender o que essa opressão que a sociedade coloca. E aquilo, sair armado o tempo todo, infelizmente. Então, mais alguma pergunta? O Hugo Lopes aqui falou, verdade, Gabriel. A gente teve participação de várias pessoas aqui. A Marta está falando aqui, ó. Países como o Canadá já avançaram nessa discussão. Infelizmente, no Brasil, estamos muito longe de discutir com seriedade essa questão. Precisamos avançar e essas lives são fundamentais. Obrigada, Marta. A gente precisa mesmo. Nós precisamos. A gente lidera. É o país que mais mata transexuais. É o país que mais mata. Estudos de uma universidade americana fizeram estudos sobre a relação do homem e da mulher quando vê a reação. Então, pegaram vários homens e mulheres cis, heterossexuais, para fazer esta experiência. Então, colocaram para mulheres transando com outras mulheres e homens transando com outros homens. E mostrou às mulheres que quase todas eram bissexuais ou homossexuais. E os homens também. E os que tiveram uma reação muito exagerada, principalmente homens, verbalmente, sobre aquele vídeo que estava vendo, foram os que os corpos apresentaram mais desejo. Então, a gente sabe que por trás dessa homofobia, dessa transfobia, existe sim um desejo muito grande, e eles estão matando a eles mesmos, eles estão matando o seu desejo, eles estão matando novamente aquela mulher, né? Aquela mulher trans que está sendo morta, é o desejo dele que ele está matando. Então ele está matando ali não só ele, como ela. É muito doente. Existe um lugar ali muito forte. O Brasil... Fala. Gabriela, o Brasil é o país que mais consome pornografias da população travesti e transexual. Olha o quanto isso é antagônico. Somos o país que mais mata travestis e transexual, né? Que mais interrompemos esse ciclo de vida, mas somos o país que mais consome essas pornografias. Então, assim, acho que a discussão ela deve guinar, ela deve ter outro destino, sabe? Né? Acho que a gente deve avançar com essas discussões também, porque não tem nada de errado com a população travesti e transexual. Existe um lugar muito, muito, muito doente, né? A gente falou de espiritualidade, o Chico Xavier falava que o nosso problema da humanidade, o nosso maior problema é sexual. Todos estamos doentes.
E o maior problema, e quem não se relaciona com o sexo é o mais adoentado, é o que ele falava. Então, assim, não é com quem você vai se relacionar sexualmente, é que forma você faz isso, de que forma você faz isso, né? Tanto o bi, o trans, o homossexual, o heterossexual, é a forma como você lida com essa energia tão potente, tão divina, né? Que é o sexo. É uma potência divina, uma potência transformadora, é a potência da criatividade. De que forma nós estamos lidando com ela? E essas doenças da sociedade, porque eu acho que isso é uma doença, você matar o outro. É uma doença. A gente pode ir para um outro lugar que é muito pesado, que é da pedofilia, que no nosso país também tem um número muito grande dessa doença e que é mais praticada por heterossexuais, né, gente? Por homens cis. E aí a gente vai entrar numa questão muito pesada, né? A gente precisa, enfim. Eu agradeço. Tem mais alguém aqui para falar, que queira fazer uma pergunta? Então eu queria que você, se alguém quiser falar alguma coisa para a gente finalizar, eu quero só agradecer. Eu quero agradecer a oportunidade de fala. Eu quero agradecer a você, Gabriela, e a todos e todas, né? E todos que participaram de forma aí nos comentários. É muito gratificante. A Lux, querida, te amo muito, maravilhosa. O Gabi, que são amigos íntimos, né? E Gabriela, que mais pré-candidatos e pré-candidatas possam ter a sensibilidade da civilidade do outro, né? E o que a gente precisa, Gabriela, é da sua doçura mesmo, tá? O que a gente precisa é da sua compreensão, o que a gente precisa é da sua linha de ação. E eu espero muito que todas as forças da natureza, tá, possa legitimar a sua candidatura, tá? Porque é uma forma de enfrentamento trazer essa discussão. É legitimar, é dar vida, é dar voz. Isso é civilizatório, isso é civilidade. Eu vou terminar em Paulo Freire, porque é o meu queridinho, conterrâneo, né? Eu sou de Recife, ele também era um grande recifense. Primeiro, eu queria dizer que as ações que legitimam a vida da população, né, o anseio das relações de sociabilidade, precisam ser emancipatórias, tá, Gabriel e Lux? Porque, assim, tem compensação versus emancipação. Então, a gente precisa de políticas públicas sociais que se efetivem de forma emancipatória, não que venha como migalhas, não que venha como cala-boca, não que venha suja como um tampar-buraco. Nós precisamos criar novas formas de sociabilidade, né? E construir com a população essa civilidade que eles e elas tanto buscam. E, por final, eu, Diana Luiz, nordestina, mãe, né? Mãe solo, agradeço e falo que a grande frase do Paulo Freire, que eu falo em todas as lives, é que a gente precisa reduzir essa distância entre prática e fala, até que um dia nossa prática seja nossa fala, porque tornar fala em prática é difícil demais, e a gente torna-se uma pessoa chata, perseguida, né? E além de tudo isso, civilizada, que nossa fala seja a nossa prática. Muito obrigada a todos. Amém. Todos. Que linda, Gia. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar mostrando um pouquinho, né, das nossas vivências, o quanto é importante vocês estarem aqui ouvindo para entender, né, e junto com a gente aí somar, né? Eu costumo falar, né, tem um provérbio africano que fala que quando o rebanho se une, o leão vai deitar com fome, né? Então, assim, é o que a gente está fazendo, a gente está aqui estamos juntas para realmente a gente alinhar algumas coisas. Gabi, muito obrigado. Sucesso, já foi, já aconteceu, tem muito trabalho por aí. Obrigado, Lutz, Dia. Mas é isso, obrigado mesmo, e estamos juntos. É isso, obrigado mesmo. Maravilha.
Maravilha, eu queria agradecer, claro, também a presença. É um prazer te conhecer, Gabi, né? Já sabia do seu trabalho, agora saber, é um prazer estar aqui com você. Um prazer estar nessa mesa com Diana e Gabi, duas amigas muito queridas. E também eu queria fazer um gancho sobre essa questão, por mais que perversa desse dado, de, por exemplo, de nós sermos o país que mais mata transexuais e mais consome o lugar desses corpos apenas num lugar como objeto, vamos então subverter e pensar sobre isso e pensar, né, nessa questão de luta no campo dos afetos, de a gente pensar em como a gente constrói as nossas relações, em como a gente vive os nossos afetos, os nossos amores, e vamos viver isso de uma forma revolucionária para que a gente não fique preso nessa questão de se aprisionar e de aprisionar o outro quando a gente se desumaniza para que o outro seja apenas um objeto também. E a gente tem que construir esse diálogo com muita luta, com muita ocupação, com muita troca de afeto, porque o afeto ele é revolucionário. E só assim a gente pode construir um novo projeto de sociedade. E é muito bom poder fazer isso, estando num lugar aqui com pessoas maravilhosas e do lado da Gabi, que também ajuda, é uma pessoa que pode se colocar como porta-voz também. Obrigada, meu amor. Eu quero agradecer e eu quero dizer uma coisa que eu sinto do meu coração, que não é um sistema político e nem econômico que vai mudar o mundo. É cada um de nós. Se cada um de nós pensarmos com mais, eu vou falar de novo amorosidade, mas assim, pensarmos do outro, né? Se nós pensarmos no que Jesus falou, que amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a ti mesmo, é impossível você não respeitar, é impossível você fazer o mal. Então vamos parar para pensar e transformar a nós mesmos. Eu agradeço. Diana, fiquei muito feliz com as suas palavras. Gabi, eu acho que você foi essencial. Eu acho que a gente precisa muito falar sobre o universo transmasculino, sobre esse homem que engravida, esse homem que menstrua, esse homem que tem necessidades e que precisa também de um trabalho, que precisa ser visto nesse lugar. Lux, a gente está junto e eu só tenho a agradecer. Obrigada, gente. Obrigada para os participantes. Muito obrigada, Rudá. Obrigada, Rudá. Tchau. Até a próxima. Até, gente.